Eu acho que, assim, é difícil imaginar que você contrate, especialmente se for um volume expressivo de mão de obra, e não faça o mínimo de checagem em quem vai ser o seu fornecedor. Eu acho que hoje, até com essa ideia do ESG, né, que é uma coisa mais sustentável, quer dizer, você tem que estar preocupado com toda a cadeia, né, que eu falo com toda a cadeia de produção do seu negócio. Então, eu acho que faz parte, sim, da responsabilidade dos empresários entenderem quem são os fornecedores que estão trabalhando para eles, né? Obviamente, a responsabilidade não é diretamente deles, porque da empresa terceirizada, mas eles são culpados, sim. Aí precisaria entender melhor qual foi o grau de responsabilidade, qual é o percentual desses trabalhadores, eu não tenho esse dado de que era responsável pela produção da empresa, para saber que penalização dá. Agora, certamente eu concordo com a ideia de que o consumidor tem que estar mais atento a isso também, e ele é quem mais penaliza a empresa. Eu acho que faz parte disso para você Mas indicar a você despesa não acha que política. você está falando do consumidor, mas o consumidor muitas vezes não tem essa informação. Você não acha que as empresas têm que ser responsáveis ou responsabilizadas no caso como esse, Amoedo? Não, eu Eu, acho eu que as não. empresas. É, Eu entendi, se entendi equivocadamente, você vai me corrigir, que você teve uma visão como que atenuatória da responsabilidade da empresa. É preciso ver até que ponto, qual é o percentual que 200 trabalhadores representa no conjunto da empresa. Não acha que deveria ser responsabilizada, Moedo, no grau máximo? Que uma empresa que tem um nome a zelar não pode contratar terceirizada que traga trabalho escravo para dentro da sua estrutura produtiva. Não acha que essa alegação, eu não sabia, até agrava a responsabilidade do empresário? não, José, então deixa eu colocar, porque talvez a minha fala não tenha sido bem interpretada. Eu acho, sim, como eu disse, que a empresa tem que investigar quem são os seus fornecedores e ela é responsável, sim, por ter contratado fornecedores que fazem esse tipo de coisa. O que eu não sei dizer é qual o tipo de penalidade que ela deveria ter, qual o grau da Mas penalidade que ela deveria o ter. senhor falou dos consumidores, da importância do consumidor atuar, nesse caso, para punir a empresa. Aí eu Exato. pergunto Então, objetivamente ao senhor: o senhor vai tomar vinhos Aurora, Salton e Garibaldi? não, eu não vou tomar até que esteja uma explicação muito boa de por que isso aconteceu e quais serão as medidas, e isso eu acho que é importante também, quais serão medidas que serão tomadas pela empresa para que isso não se repita. Então, voltando, então, resumindo, eu acho que a empresa tem que ser responsabilizada, o consumidor tem que sim ter um papel ativo nesse processo. O que eu não sei dizer hoje porque, de novo, eu não tenho acesso aos dados, é o seguinte, qual é o tipo de penalidade que a empresa deveria receber, né? Acho que isso é uma coisa que tem que se avaliar para saber qual é a penalidade. Foi isso Agora que tem eu... a questão da penalidade, Amoedo, mas tem a questão do conhecimento, né? A gente está falando de grandes empresários e isso não acontece nem hoje, né? Isso acontece há muito tempo. Querem sempre reduzir o seu custo, né? E a gente sabe as condições do Brasil, a gente sabe, né, a situação da desigualdade no nosso país. Não acha que falta responsabilidade por parte dos empresários brasileiros como um todo? Não estou falando apenas nesse caso, né? Mas em ajudar o país nesse sentido, porque até mesmo hoje conversando com o secretário, e o Josias perguntou a ele, aí na Bahia existe trabalho escravo? Ele falou, existe, e não é pouco, e existe em todo o país. E todas as empresas querem reduzir o preço, e querem reduzir o preço da roupa. Você vai aqui em São Paulo, se você bate lá numa das oficinas, você vai ver a situação que essas pessoas trabalham. Né? Quando a gente há uma cobrança por parte da melhora do país, não falta uma responsabilidade dos grandes empresários brasileiros em assumir isso também, Amoedo? Fabiola, é assim, a gente tem que sempre ter cuidado para não generalizar muito. Eu acho que falta responsabilidade dos empresários brasileiros, e eu diria que o que me incomoda mais é na sua própria participação política, na própria atuação como cidadão, porque o que eu tenho acompanhado, e de novo, tem exceções, mas a grande parte das empresas grandes, pelo menos, e muitas delas, muitas vezes estão preocupados no seu próprio, única e exclusivamente no seu negócio. Então, no trato com o Estado, a preocupação é de conseguir uma desoneração, é de conseguir uma alíquota tributária para o seu concorrente maior,
é barrar importações. Então, assim, esse conceito de que o Estado é, não é responsabilidade deles, que não deva ter uma atuação política, me preocupa, é muito ruim. E esse exemplo, vamos dizer, de trabalho escravo é mais uma coisa dentro dessa leva, onde você está muito mais preocupado, de novo, só com o seu negócio, só com o seu resultado final, sem pensar no todo, né? E eu acho que isso vem desde a pouca participação política, e quando ela existe, é para defender os interesses privados. Então, acho que esse é um exemplo que a gente, como sociedade, precisaria mudar. E eu diria que um dos próprios motivos do fracasso do Novo, que, no meu entender, mostrou que podia ser uma proposta viável e teve sucesso no seu início, foi a falta de adesão de pessoas, de formadores de opinião, de lideranças empresariais ao projeto, porque o que a gente propunha não era defender setores de negócio, era defender o cidadão. Isso não interessava, eu acho, a muitos deles, né?